é um transtorno psiquiátrico que normalmente o tratamento leva a um desfecho positivo, uma melhora na qualidade de vida da pessoa, uma melhora do autoconhecimento e a pessoa não viver mais sobressaltada. Transtorno que ocorre livremente, não se relaciona a uma situação específica. Elas têm sintomas emocionais, desconforto, pensamento. Olá, meu nome é Leonardo Prates de Lima, eu sou médico da Prates de Lima Psiquiatria Dinâmica, clínica fundada pelo meu pai há 60 anos. Neste canal, eu e meus irmãos estaremos abordando temas de psiquiatria. Para acompanhar, basta se inscrever no canal. Curtir e compartilhar ajuda a divulgar o tema para mais pessoas. Se você desejar comentar, estaremos abrindo uma possibilidade de interação e esclarecer dúvidas. Neste vídeo, estarei falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada. É um dos vídeos sobre ansiedade que nós abordaremos. Tá? Falar sobre ansiedade é uma coisa relativamente fácil, no sentido que os sintomas de ansiedade, todos nós, em algum momento, sentiu, mesmo que não tenha desenvolvido um transtorno de ansiedade, algo patológico, mas ansiedade, expectativa, uma coisa boa para acontecer ou uma coisa ruim para acontecer, todo mundo já sentiu algum sintoma. Então, as pessoas estão familiarizadas com o sintoma. Agora nós vamos esmiuçar um dos transtornos mais comuns, que é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, que é um transtorno que a pessoa sente um desconforto, que nós vamos explicar agora, sem nenhum motivo aparente. Então a pessoa fica com sintomas gerais de ansiedade, às vezes uma sensação de dificuldade respiratória, taquicárdica, tremor, sensação de peso ou cabeça leve, dificuldade de concentrar o raciocínio. Começa a apresentar medos difusos, medo que algo ruim esteja para acontecer, que a pessoa brevemente poderá vir a adoecer ou que algum familiar vai poder vir a adoecer. Todo mundo já ouviu falar que tem, às vezes, uma pessoa excessivamente ansiosa na família e se alguém vai sair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas isso é um sintoma persistente, não é uma preocupação eventual. E acaba causando uma limitação para si próprio e para as pessoas que estão em torno, causa um desconforto também. E isto acaba dominando, de alguma maneira, a vida psíquica dessa pessoa, porque aonde ela está, ela vai levar este nível de preocupação, que algo de ruim possa acontecer e sentir todos aqueles sintomas neurovegetativos, que são sintomas físicos da ansiedade. Mas isso não está relacionado a nenhum ambiente específico ou a nenhuma causa específica. Não é como outras fobias específicas. Eu tenho medo de andar de elevador. Não, estamos falando de ansioso generalizado e tem receio difuso. Em qualquer ambiente ele pode estar ansioso. E não tem um termo específico para desencadear isso. Ele é uma pessoa que tem uma tensão muscular constante ou muito frequente. E isso, na verdade, é um desajuste social, familiar, profissional, porque a pessoa começa a não se ajustar bem a esses ambientes devido à excessiva preocupação. Isso normalmente é percebido pelas pessoas que estão em torno. Tipo, Ana é ansioso, está sempre preocupado, sempre tenso, etc. E é claro, isto pode acontecer em vários graus. É um gradiente. Tem pessoas que têm isso de uma forma muito extrema, que lhe incapacita até para fazer funcionalmente. E tem pessoas que conseguem levar a vida, mas o familiar chega e diz: essa pessoa está sempre ansiosa, sempre preocupada, isso não vai acontecer, isso é tranquilo, mas ele bota uma ideia na cabeça, pega um problema que é deste tamanho e faz deste. E a partir dessa dimensão, ela não consegue mais lidar com aquilo. É um transtorno que às vezes a pessoa não chega a se reconhecer doente, porque ela acha que aquelas preocupações delas são justificadas. Né? Então, às vezes, o não reconhecimento dos sintomas causa um atraso na procura de uma assistência médica, de uma ajuda. Esses pacientes eventualmente vão procurar ajuda quando chega uma crise maior, quando os sintomas aumentam, que passam a incapacitar funcionalmente de alguma maneira, ou com algum familiar preocupado, chega: poxa, fulano, você com essa vida assim, precisa de alguma ajuda, vamos consultar um psicólogo, vamos consultar um psiquiatra, mas alguma coisa nós temos que fazer para mudar este quadro. Quando chega esse momento, quando a pessoa chega a um consultório,
Quais os tratamentos possíveis? Então, primeiro nós vamos ter que fazer uma anamnese, identificar todas essas coisas, esses sintomas que a gente falou agora. Então, quando é que surge a ansiedade? Ela surge em um ambiente específico, ela surge em uma situação determinada. Quais são os sintomas? Vai ter 3 grupos de sintomas. Os sintomas comportamentais, que a pessoa começa a evitar certas situações porque está ansiosa, começa a ter sintomas físicos, sintomas neurovegetativos de ansiedade. E o pensamento, a cognição do ansioso é interessante, porque ele sempre vai imaginar um problema maior do que realmente é. E os tratamentos disso vão ser abordados de várias formas. Existem psicofármacos aprovados para o transtorno de ansiedade. Remédios que aumentam a serotonina cerebral, vai deixar a pessoa sem estar pensando tanto em problema, são sempre aumentando problemas pequenos, vai diminuir os sintomas neurovegetativos da ansiedade, os sintomas físicos, taquicardia, disfunção respiratória, tensão muscular, remédios tranquilizantes. E aí a gente pode estabelecer objetivos com o tratamento. Como é que seria isso? Bom, você está com ansiedade, com queixa maior, eu vejo que são sintomas físicos, tensão muscular, etc. Num primeiro momento, para quebrar essa linha de sintomas, existem os clássicos benzodiazepínicos, são remédios tranquilizantes, que a pessoa, quando, por exemplo, tem um transtorno de pânico, que é outro transtorno de ansiedade, que nós vamos abordar no outro vídeo, a pessoa toma um benzodiazepínico e em questão de 10 minutos sente uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, né? E a pessoa experimenta uma nova situação, uma situação não ansiosa. Existe um mundo fora da ansiedade, mas isso é normalmente um tratamento inicial, nos primeiros momentos, não é um tratamento que a gente siga muito tempo com os benzos. Existe outra classe de remédios que a gente costuma usar também, que são os inibidores da recaptação da serotonina, que são remédios que também têm propriedades antidepressivas, mas que muitas vezes a gente usa para tratar a ansiedade. Existe uma terceira classe, a pregabalina, a gabapentina, que também são remédios aprovados para o uso no tratamento da ansiedade. Em relação aos benzos, tem uma certa vantagem de não causar um vício se você tiver que usar por um pouco mais de tempo. E também tem os tratamentos psicoterápicos, a psicoterapia. A psicoterapia, quando a gente fala, não é uma só, tem vários tipos de psicoterapia. Uma das frequentemente usadas para tratar o TAG, vou passar a chamar o transtorno de ansiedade generalizada agora de TAG, a terapia cognitiva comportamental, que vai treinar o paciente a se relacionar melhor com seus sintomas, tirar certos mitos da cabeça que ele leva, ele faz uma construção cognitiva para ficar ansioso. Começa a imaginar problemas e a TCC vai abordar isso. E muitas vezes a gente fazendo uma combinação de uma terapia farmacológica para aliviar os sintomas de uma maneira mais rápida e com uma terapia psicoterápica, né, para a pessoa aprender a lidar com seus sintomas, ter um autoconhecimento maior, isso normalmente é um mundo ideal. Não é a pessoa, vou fazer só terapia, vou fazer só farmacoterapia isoladamente, pode ser que o resultado não seja tão bom quanto uma terapia associada a uma farmacoterapia. Estabelecer objetivos com o tratamento ajuda o paciente a mensurar a sua melhora, perceber, ajudar a identificar o que aquele problema causava na sua vida, que às vezes o ansioso nem conseguiu dimensionar, às vezes as pessoas ao redor dimensionam e ele não dimensiona todo o prejuízo. O problema estava causando o tamanho do problema e aí estabelecer nossos objetivos é mudar esse grupo de sintomas até chegar um momento que você esteja mais relaxado, sem criar problemas para você mesmo com os aspectos cognitivos da ansiedade ou com as sensações físicas da ansiedade. Se a gente observar o tempo de tratamento disso, a ansiedade começa cedo na vida. Às vezes pode começar na idade escolar e a pessoa vai carregando isso ao longo da vida, se não for identificado. Então, muitas vezes, quando é feito o diagnóstico ou quando se inicia um tratamento do TAG, a pessoa já tem uma carreira, anos de sintomas de ansiedade. Quanto tempo a pessoa vai nesse estilo de vida pode determinar o tempo que vai durar o tratamento. Pode ser que a pessoa procura cedo o tratamento, talvez o tratamento seja mais curto, dura muitos anos de evolução, talvez seja um pouco mais longo, mas não existe um tempo determinado. Normalmente, quando inicia uma farmacoterapia, a gente acompanha o paciente por pelo menos 12 meses
antes de começar uma tentativa de desmame. Nesse período, a pessoa, no mundo ideal, como a gente comentou antes, a pessoa vai ter feito um tratamento psicoterápico. E a gente vai diminuindo gradativamente a medicação, vai começar um processo de desligamento do tratamento, é um momento que pode acender um pouco de ansiedade. Poxa, mas será que tudo aquilo que eu sentia vai voltar? Aí entra a questão da terapia para ajudar nesse processo, mas normalmente a gente consegue fazer um acompanhamento, vai fazer um desmame. É importante fazer um alerta. O TAG, ele tende a ser flutuante e crônico. Então, nesse sentido, a gente tem que ter atenção porque em algum momento, a pessoa passando algum tipo de estresse, etc., os sintomas podem começar a retornar. Então, a pessoa tem que ter uma psicoeducação, tem que ter informações necessárias a respeito disso, para que se algum dia, por alguma circunstância, os sintomas começarem a retornar, ela saber o que fazer, que conduta tomar, se volta ao tratamento, se volta ao psicólogo, se volta ao psiquiatra, se volta à terapia, se volta à medicação, tem que fazer esse diagnóstico. Porque tem essa tendência, pode voltar, não estou dizendo que vai, mas é uma tendência, né? Então, sempre tem que ter essa noção. Mas isso, a pessoa não tem que vivenciar de uma maneira ansiosa, uma preocupação. Vou ter isso a vida toda. Vai ser uma situação diferente, a pessoa vai estar envolvida na questão de tratamento, e isso pode ou não acontecer. Às vezes a pessoa pode passar um tempo considerável livre de ansiedade, anos, e depois, por algum motivo X ou Y, uma fase do ciclo vital da vida do indivíduo, os sintomas voltarem um pouquinho. Mas, de um modo geral, a pessoa consegue retornar a uma vida normal, produtiva. A pessoa começa a se situar melhor no meio familiar, no seu meio social, no seu meio profissional, desaparecendo todos aqueles sintomas tão desagradáveis da ansiedade, tanto sintomas físicos quanto psicológicos. É um transtorno psiquiátrico que normalmente o tratamento leva a um desfecho positivo, uma melhora na qualidade de vida da pessoa, uma melhora do autoconhecimento e a pessoa não viver mais sobressaltada. Basicamente, sobre o TAG, era esses pontos que a gente tem que ressaltar. É um transtorno que ocorre livremente, não se relaciona a uma situação específica. Elas têm sintomas emocionais, desconforto, pensamento em relação a problemas que às vezes existem, mas a pessoa hiperdimensiona, ou às vezes nem existe. Medo de doenças também. Tem sintomas físicos que levam a desconforto e às vezes sintomas comportamentais. A pessoa às vezes está ansiosa, se restringe a participar de algumas situações por ansiedade, né? Esse sintoma é compartilhado com outros transtornos de ansiedade. Mas o tratamento normalmente conduz a pessoa a uma vida normal, digamos assim, uma vida com boa qualidade, desaparecendo a maior parte desses sintomas.